As bombas começaram a cair no Oriente Médio, tivemos na semana passada a entrada dos Estados Unidos no conflito e a Rússia já respondeu que está pronta para ajudar o Irã. E tudo isso tem assustado os investidores aqui no Brasil. Então, o que fazer com os investimentos? Será que os fundos imobiliários podem cair? A gente viu uma pequena queda nos últimos dias dos fundos imobiliários. O que vai acontecer com os nossos investimentos? Como se proteger? Será que a taxa de juros pode subir com todo o impacto no petróleo, com a inflação que vai ser generalizada no mundo? Fato que nós vamos falar aqui tudo nesse vídeo. Eu vou te explicar o que vai acontecer com os fundos imobiliários, vamos falar também das ações e outros ativos, o que eu estou fazendo com meus investimentos, aí olhando para esse cenário, esse caos que está no mundo, né? O barril de pólvora está aceso, pode piorar nas próximas horas, nos próximos dias, nas próximas semanas, e a gente tem que estar preparado com os nossos investimentos. Mas antes de mais nada, já vou pedir para você também sentar o dedo no botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, se você gosta do meu canal, se você gosta do que você aprende aqui, né, ajuda a gente, né, aperta o botãozinho de curtir que nos ajuda muito, muito mesmo aqui no YouTube. Toda vez que o mundo entra em crise, o investidor busca segurança, e segurança significa dólar e juros mais altos. Isso impacta diretamente os fundos imobiliários e as ações, ou seja, o mercado de renda variável. Quando acontece um conflito como esse entre Israel e Irã, que envolve grandes potências como os Estados Unidos e pode afetar o Oriente Médio inteiro, o risco global aumenta. Isso faz com que o preço do petróleo dispare, porque a região é uma das maiores produtoras do mundo. Fazem fronteira com o Irã países como Arábia Saudita, Iraque, Emirados Árabes e todos escoam seu petróleo em navios petroleiros através do Estreito de Hormuz, que tem uma passagem realmente pequena e durante o conflito deve ser fechado, travando cerca de 20% de todo o petróleo produzido no mundo, e isso certamente deve fazer o preço do petróleo aumentar. E quando o petróleo sobe, a inflação sobe no mundo todo. Diante disso, os investidores internacionais fogem de países emergentes como o Brasil e correm para ativos mais seguros, como o dólar e os títulos do Tesouro americano. Resultado, o real se desvaloriza, o dólar sobe e os juros futuros brasileiros também sobem, porque o mercado começa a precificar que o Banco Central talvez precise subir a Selic ou parar de cortar a taxa de juros no Brasil. E aí, quem sofre? Vamos falar disso agora. Bom, sempre que o mundo entra num caos, a geopolítica está bagunçada, nós temos um conflito aí misturando países do Ocidente, do Oriente, os investidores no mundo todo tendem a procurar o quê? Segurança. Segurança, então no caso seria dólar e tesouro americano, títulos de renda fixa e aí a renda variável. O resultado é que realmente ela tende a cair. Não vem acontecendo no curto prazo, mas sim pode cair e a gente tem que entender o que fazer. O que a gente vai fazer nesse momento? Vamos utilizar o caixa para comprar oportunidade ou vamos também se proteger? Enfim, vamos falar disso agora. O que a gente precisa entender agora é que esses países que estão em conflito ali no Oriente Médio, eles afetam diretamente o preço do petróleo. O preço do petróleo, ele é uma commodity no caso, então afeta o mundo todo, porque o barril do petróleo, ele é negociado em dólar e o preço do barril do petróleo, que hoje gira em torno de 75 dólares por barril, ele é o preço para o mundo todo. Né? Então não tem um preço individual na Argentina, no Brasil, nos Estados Unidos, na Rússia, não. O petróleo ele é uma commodity que tem um preço ali, né, para todo mundo igual, em dólares inclusive. Então quando a gente fala que nós temos aí um grande produtor de petróleo como o Irã em conflito e países vizinhos ao Irã, como a Arábia Saudita, Iraque, os Emirados Árabes, que escoam todo o petróleo ali através do Estreito de Hormuz, que é um estreito muito pequeno onde passam os seus navios, e o Irã vai fechar esse estreito agora para boicotar, digamos assim, né, principalmente Estados Unidos e outros países, e o mundo no caso, a gente tem o quê? Uma demanda muito grande precisando de petróleo e a gente vai ter uma oferta menor. A tendência é que o preço suba bastante e o mundo todo consome petróleo. Então, com o preço do barril do petróleo subindo, a inflação no mundo deve subir. A gente tem os Estados Unidos ali sofrendo com a inflação, né, trabalhando a questão dos juros, ali os juros ficaram em alta nos Estados Unidos, historicamente falando é um recorde de alta nos juros dos Estados Unidos para conter a inflação, pode ficar mais pressionado e aqui no Brasil também a gente pode sofrer aí com o aumento do petróleo também, não tem outra solução, nossa inflação pode voltar a ficar muito pressionada, tá? E aí, dito isso, os fundos imobiliários sim, podem acabar oferecendo uma oportunidade de entrada para quem vê como um ativo interessante para o longo prazo,
né? Enfim, a gente já viu uma queda muito brusca também acontecer no final de 2024, eles voltaram a se recuperar. Então, nesse momento, a gente não pode sair fazendo besteira. Não é o momento para a gente, né, enfim, ficar inseguro, sair correndo atrás de renda fixa, porque vai acabar os fundos imobiliários. Eu falei isso no final de 2024, quando todo mundo estava migrando para renda fixa, porque os juros estavam em tendência de alta, e eu dizia, esse momento é bom para comprar, né? E muitas pessoas acabaram fazendo o caminho inverso, fizeram algo errado. Bom, o que pode acontecer então com os fundos imobiliários nesse momento? Sim, eles podem cair no curto prazo, porque o que acontece é que os investidores no mundo todo, eles vão acabar buscando maior segurança. Onde está a maior segurança? Nós temos o dólar, no caso, e o Tesouro Americano. Então os investidores que inclusive investem no Brasil, um país emergente, eles podem tirar o dinheiro daqui e voltar, né, para um país seguro como os Estados Unidos em dólar e ainda investindo no Tesouro Americano, que é a renda fixa deles por lá, que é considerado o produto mais seguro do mundo. Isso pode acontecer, mas pode não acontecer também. Tudo agora é uma questão de achismo, né? Nós estamos com um tabuleiro de xadrez com as peças sendo deslocadas no momento, Estados Unidos que resolveu se intrometer, a Rússia que está falando que talvez vá se intrometer também. Então a gente vai ter que acompanhar dia a dia, não tem muito o que fazer, tá? Mas no curto prazo, sim, os fundos imobiliários podem cair. E aí nós vamos separar entre fundo imobiliário de tijolo e de papel. Os fundos imobiliários de tijolo também, vamos dividir aqui por setores, né? No caso dos fundos imobiliários de lajes corporativas, eles acabam sofrendo mais, porque eles estão muito ligados à economia. Então nós temos o quê? Uma pressão sobre o preço do petróleo no atual momento. O Brasil não é diferente, né? O petróleo é uma commodity internacional, ele é dolarizado, ele é negociado com um preço igual para todo mundo. Então, se o barril do petróleo, que hoje está em 75 dólares, disparar para 100, 120 dólares, a gente vai ter impacto na inflação no Brasil também, tá? E aí o governo pode ser que tenha que manter a taxa de juros aqui no Brasil, a taxa Selic, mais alta por mais tempo. No caso, o Banco Central, né? Porque o Banco Central é independente, tem autonomia frente ao governo brasileiro. Bom, dito isso, os fundos imobiliários de laje, onde as empresas costumam alugar escritórios para fazer novos projetos, né? Enfim, podem acabar alocando menos escritórios. Por quê? Com a taxa de juros mais em alta devido à inflação forçada, aí devido ao aumento do barril do petróleo, as empresas tendem a não captar tantos empréstimos, porque o juros está muito caro. As empresas acabam não captando empréstimos nesse momento para fazer novos projetos, para investir em novas empresas. Então, pode ser que os escritórios sofram mais, tá? Algumas empresas em dificuldade podem até largar os escritórios porque estão, enfim, em momentos de dificuldade. O crédito está muito caro, as empresas precisam de crédito. Já os fundos imobiliários de shopping podem sofrer mais a médio prazo, no caso. Por quê? A gente vai ter que esperar para ver se o consumo das lojas começam a reduzir, se os lojistas estão sofrendo. Então eu não vejo um impacto agora nesse momento tão forte como o fundo de lajes. Já os galpões logísticos acabam sofrendo menos, são mais protetivos, porque as empresas que estão ali, né, os grandes galpões, uma Magazine Luiza está ali locada, uma Casas Bahia, um Mercado Livre, a tendência é que eles continuem lá. É difícil você sair de um galpão e ir para um outro, enfim, não funciona dessa forma. O que a gente tem que ficar de olho é na inadimplência, né? Se porventura alguma dessas empresas passa por alguma dificuldade, então tem tudo isso também que a gente tem que ficar de olho. Bom, os fundos imobiliários, sim, de tijolos podem cair no curto prazo e podem oferecer o quê? Grandes oportunidades para investir, para quem gosta de focar em dividendos, renda passiva para o longo prazo. Os fundos imobiliários de papel, a tendência é que eles voltem a ser mais procurados, porque o CDI pode aumentar, a Selic aumentar, a inflação aumentar e os fundos de papel voltar a pagar mais dividendos, tá? Então acabam podendo se beneficiar com essa questão. E um investidor muito inteligente, ele tem o quê? Uma carteira diversificada em papel, em tijolo, claro, atendendo ali o seu perfil de investidor, tá? Mas digamos que 50% em papel e tijolo seria o mais ideal nesse momento. Eu tenho 70% em tijolo, 30% em papel, porque eu também já invisto muito em renda fixa, lembrando que os fundos imobiliários de papel estão muito atrelados também a ativos de renda fixa, apesar de ser uma classe de renda variável, porque os fundos imobiliários são negociados diariamente na Bolsa de Valores. Agora, a gente tem que voltar no passado para que a gente tome decisões conscientes no presente. O que aconteceu, por exemplo, em 2020? A pandemia do Covid. Ali era uma doença muito séria, o mercado ficou fechado e sem entender o que estava acontecendo. Era uma pandemia, um vírus que veio do nada, né? Era muito mais incerto do que hoje um conflito, né, que o ser humano pode decidir quando parar.
Ali era uma situação que não dependia de ninguém. A gente não sabia o que estava acontecendo, mas olha o que aconteceu com o mercado. Se a gente puxar ali 2018, 2019, mercado super crescente aqui no Brasil, bolsa de valores em alta. 2020 o mercado desabou. Mas quando o mercado entendeu que, opa, não vai ser o fim do mundo, o mundo vai voltar a ser o que era, né? A gente sofreu, mas o mercado voltou a se recuperar bastante, tá? A mesma coisa a gente pode falar ali de 2024. E eu falava para vocês, né? Os juros estão em alta no Brasil, mas uma hora isso vai cessar. A gente vai resolver essa questão. O Brasil é cíclico. A gente tem momentos de juros muito altos, juros mais baixos, juros muito altos, juros mais baixos. E era certo de que uma hora ou outra a inflação aqui no Brasil, com juros altos, ia, né, ficar mais ajustado. Tá, isso realmente aconteceu. Olha o que aconteceu. Muita gente saiu vendendo fundo imobiliário, suas ações, para ir para a renda fixa mal orientado. Não que a renda fixa não seja ótima, eu invisto 25% do meu patrimônio em renda fixa, mas os fundos imobiliários ali estavam muito baratos, era o momento da gente comprar e não vender, né? E olha o que aconteceu, realmente olhando aqui no gráfico, a gente vê que desde o final de 2024 os fundos imobiliários super se recuperaram, tá? Bom, puxei até um fundo imobiliário aqui, que é o TRXF11, um fundo imobiliário que eu falo bastante no meu canal, gosto bastante, que é um fundo imobiliário de tijolo. Ele investe em grandes lojas locadas para supermercados, para varejistas no geral. Olha o que aconteceu aqui em 2020, com a pandemia, caiu bastante, depois ele subiu, né, se recuperou, foi em frente. Tá, aqui em 2024 a gente pode ver aqui, tá pequenininho no gráfico, mas a gente vê uma puxada para baixo com a questão dos juros altos no Brasil e também voltou a se recuperar. Então a gente não tem que tomar decisões no calor da emoção, né? Ou porque fulano falou, ciclano falou. Não, porque muitas vezes você vai fazer cagada, vai fazer mau negócio, vai vender na baixa e depois vai querer recomprar na alta. Nesse momento a gente tem que fazer o quê? Voltar à nossa estratégia, voltar ali para a lição de casa, entender o que você estava fazendo. Né? Qual o percentual que você quer ter em fundos imobiliários e se manter ali confiante, tá? Caso o mercado venha para baixo, é uma oportunidade de compra, tá? Caso o mercado suba, talvez é o momento de você aguardar. E as ações, né? O que pode acontecer? Muitas pessoas me perguntando também. Claro que o mercado de ações também, até mais volátil do que os fundos imobiliários, pode sofrer nesse momento. Porém, existem algumas ações que podem se beneficiar desse conflito. Aí eu trago para você a Prio e a Petrobras, que são aí grandes produtoras de petróleo, elas refinam petróleo, elas comercializam petróleo, elas exportam muito, tá? Mas aí tem grande diferença entre Prio e Petrobras. Eu falei bastante delas num vídeo semana passada, eu vou deixar aqui o card para você, quando acabar esse vídeo você pode ir lá assistir, né? Que é o quê? A Petrobras, ela tem como grande sócio o governo federal. Já a Prio não, ela é 100% privada. E aí nós temos uma grande diferença no jogo. Por quê? A Petrobras, né, que tem como grande sócio o governo, ela pode sofrer interferência do governo. E aí, imagine você que a inflação aqui no Brasil, que estava sob controle, possa desajustar porque o barril do petróleo está muito alto, vai afetar a bomba de combustível, que afeta toda uma rede de produtos, né? Caminhões que fazem as entregas, as lojas talvez tenham que aumentar o preço para compensar o frete do caminhão que está mais caro, enfim, né, nós temos toda essa questão. Então o governo pode chegar e falar assim, Petrobras, você não vai aumentar o preço, você vai subsidiar isso daí, vai tirar do bolso dos acionistas, mas não vai aumentar o preço da bomba de combustível, porque eu não posso mais ter problemas com a inflação, eu não posso mais subir juros. A tendência agora é de queda de juros e eu quero manter esse plano. Já a Prio não, a Prio ela é 100% privada, então ela vai repassar 100% do aumento do petróleo, vai lucrar com isso e vai repassar para os acionistas. Então eu tenho preferência nesse momento pela Prio, tá? Mas lembrando que a Petrobras também é uma excelente empresa, muito bem tocada, que paga ótimos dividendos. Agora, num mercado geral, olhando para o Brasil, é mais confiante, digamos assim, é mais prudente estar investindo em empresas como grandes bancos, como elétricas, empresas de saneamento, seguradoras, que são empresas mais perenes. Acho que não é o momento de sair apostando, sair querendo achar enfim, a nova oportunidade, a nova estrelinha que vai subir rápido. Tem que tomar cuidado porque pode fazer mau negócio caso o mercado seja puxado para baixo com esse conflito geopolítico. Lembrando que a tendência do mercado, quando nós temos uma incerteza no mundo com esse conflito generalizado, quem sabe uma terceira guerra mundial, é os investidores buscando mais segurança, dólar, renda fixa. Então a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado e ser mais prudente para fazer os investimentos daqui para frente. E acima de tudo a gente tem que lembrar o quê? Que nós temos uma estratégia. Quem me segue aqui no meu canal sabe, eu falo muito isso. Nós temos que ter um plano, nós temos que ter uma estratégia. Qual é a minha estratégia hoje? Eu divido os meus investimentos da seguinte forma. Eu tenho 30% em fundos imobiliários, 25% em renda fixa, 10% em ações no Brasil, 30% nos Estados Unidos, né? E aí eu não vou estar só em dólar, eu vou estar em ações, ativos imobiliários, ETFs,
ações e 5% em outros, inclusive criptomoedas. Então, o que eu fazia? Eu tinha um acompanhamento mensal, digamos assim. Agora, com esse conflito, tá mais quente o negócio, digamos assim, eu faço um acompanhamento quinzenal, semanal, e aí eu vou estruturando aqui minha estratégia, né? Opa, peraí, os fundos imobiliários caíram? Eu vou lá e compro um pouquinho. Opa, as ações caíram? Eu vou lá e compro um pouquinho. Opa, o dólar subiu, o mercado americano subiu? Eu vou deixar ali quietinho, não vou comprar nesse momento. Então, você entendeu? Com uma estratégia bem definida, você vai saber o que você vai fazer. Você não vai ficar comprando por diquinha de alguém ou sem saber o que você está fazendo e às vezes faz cagada. Então, nesse momento, sigam a estratégia de vocês que vocês traçaram para vocês que não vai ter problema. E aí muitas pessoas me perguntando, André, e o Bitcoin, o que deve acontecer? E aí nós vamos ter que traçar aqui dois cenários, né? O primeiro cenário é o quê? O Bitcoin é uma moeda muito inteligente, né? Não só o Bitcoin, nós temos outras criptomoedas também interessantes, mas eu acho que o Bitcoin realmente é a mais relevante para a gente falar, é a mais segura, que está provada, que tem um sistema maravilhoso. O Bitcoin nesse momento, ele pode subir, por quê? Nós temos muitas empresas, pessoas ali no Oriente Médio, né, que possam ter que sair do país, fugir do país e ali carregar um Bitcoin, né, é muito mais prático. Você leva a tua wallet para os Estados Unidos, para a Rússia, para onde você quiser. Você não precisa depender de banco nenhum, de governo nenhum. O Bitcoin ele é um ativo descentralizado que não depende de governo nenhum, de banco nenhum. Então você leva ele junto contigo no bolso, via wallet, se você quiser. Tá? É muito mais prático, né? Agora, nós teríamos uma procura muito maior dessas pessoas pelo Bitcoin, que poderia inflacionar o preço para cima. Tá? Nós temos que lembrar também que em situações como um conflito, como está acontecendo, a gente pode ter o governo bloqueando conta de pessoas, de empresas, tá? E aí os ativos digitais podem começar a ser muito procurados para evitar esse tipo de confisco, tá? Então, a procura maior pelo Bitcoin pode sim deixar ele mais em evidência, mais valorizado. Porém, muitas pessoas comparavam o Bitcoin com ouro, né? E nos últimos anos ele não vem fazendo um movimento similar ao ouro, ele vem fazendo um movimento mais similar ao índice de tecnologia das ações dos Estados Unidos. Então, o mercado pode considerar ele também como um ativo de risco, como as ações dos Estados Unidos, de tecnologia, enfim. E se o mercado de ações nos Estados Unidos cair, né, principalmente o mercado de tecnologia, o Bitcoin também pode acompanhar, porém, para quem gosta do Bitcoin, para quem enxerga ele como uma moeda do futuro, pode abrir mais oportunidades, né? Como aconteceu diversas vezes aí no passado. O mercado, né, teve problemas, o Bitcoin caiu, né? E depois o quê? Se mostrou resiliente, subiu com força. Quem fez investimentos ali se deu muito bem, tá? Agora, por onde investir? Tá? Eu deixei aqui uma aula, eu vou deixar aqui, aliás, uma aula para você, um card completo de uma aula que eu fiz sobre criptomoedas, muito legal, uma aula gratuita, tá? Para você. Ali é bem interessante para você conhecer mais sobre criptoativos, se você não conhece. Tá bem interessante, bem ali para iniciante também. Bom, eu vou falar aqui do parceiro do nosso canal, que é a Coinbase. A Coinbase, que hoje é considerada a mais segura exchange do mundo. Inclusive o governo dos Estados Unidos, para você ter uma ideia, comprou bastante criptoativo para uma reserva de emergência que eles estão fazendo lá nos Estados Unidos e vem investindo pela Coinbase, tá? Porque é uma empresa muito segura. Inclusive ela tem ações negociadas na Bolsa de Valores. Você pode ser sócio da Coinbase. E por ela ter ações lá na Nasdaq, que é difícil para uma empresa ter ali, porque segue órgãos reguladores muito intensos, né? Ela tem que obedecer regras muito rígidas, então é uma empresa que oferece grande segurança aí para os seus usuários. Lembrando que se você abrir conta numa exchange aí mais fraquinha, você pode ter problemas de perder o seu patrimônio. Então a Coinbase ela oferece muita segurança, ela sofre com regulações muito sérias, então é uma empresa muito séria, tá? E também ela tem uma plataforma muito friendly, muito amigável, parece o Nubank das criptos, assim, é muito fácil para você comprar, para você vender, muito rápido tudo, tá? Agora, poxa, André, eu já tenho conta numa outra exchange. Poxa, você pode diversificar, você não precisa ter conta só numa exchange. Você pode manter essa tua exchange e ter conta na Coinbase também. É até legal para você diversificar o seu risco. Outra questão, poxa, André, eu tenho medo de guardar as minhas criptomoedas em meu wallet, que eu sei que é mais seguro, mas eu tenho medo de perder as palavras-chave, né? Enfim, então trabalhe com exchange muito seguras, diversifique também, tá? Como a Coinbase. E eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui o link no primeiro comentário fixado, tá? E também aqui na descrição do vídeo. Legal que eles estão com uma promoção muito interessante. Se você investir a partir de R$10 em qualquer criptoativo, você vai ganhar mais 20 de Bitcoin até 48 horas, cai na sua conta automaticamente por esses links que eu vou deixar aqui para você. Um na descrição do vídeo e um aqui no comentário fixado, tá? Tem que ser por esses links para você participar da promoção, abrir tua conta gratuita e também participar dessa promoção para você começar a investir na Coinbase, tá legal? Um grande abraço para você, faça bons investimentos e conte sempre comigo.